Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet, você já sabe, né? A 1xBet que está aqui no primeiro comentário com o link, você entra lá, faz o seu cadastro e você pode apostar e ganhar dinheiro com a 1xBet. Está chegando aí o final de semana, campeonatos rolando, muita coisa acontecendo e você pode ganhar dinheiro usando a palavra AV+. Coloca AV+, quando você fizer a sua primeira aposta, e aí você vai dobrar o seu valor. Colocando 100 vai para 200, colocando 50 vai para 100. Vale a pena. A 1xBet paga bem, paga rápido, é uma empresa séria que patrocina grandes campeonatos e patrocina também grandes clubes. 1xBet, parceira também aqui do canal AV+. Eu queria falar sobre dois assuntos nesse Acorda Vascaínos. Como eu disse ontem para vocês, eu estaria ontem com o técnico Zé Ricardo no contato da entrevista coletiva que nós trouxemos ontem de tarde no Boletim AV, um resumo com a Jéssica Dias e depois à noite no News os principais trechos. Aquilo que eu coloquei a respeito do Zé Ricardo, da questão anímica dele, da questão de clima, da questão de pressão, todo mundo já ouviu ontem no News. Mas eu queria falar de um aspecto que acho fundamental, porque muita gente acha que você fazer uma crítica, você pegar pesado numa crítica, é algo deselegante. E eu vou explicar que não é. Porque, na verdade, as pessoas estão muito acostumadas com a deselegância, confundindo isso com falta de educação. Você pode ser crítico, você pode ser duro, mas pode ser duro educadamente. Não há necessidade de você dizer coisas que ofendam. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu fiz uma pergunta ao Zé Ricardo que eu sei que ia doer, sim, mas não houve de minha parte nenhuma intenção em agredir. E esse é o limiar que eu acho que a gente tem que colocar aqui para que você entenda. Eu perguntei ao Zé Ricardo sobre a opinião da torcida de estar indo a São Januário domingo por conta do Vasco, do símbolo do Vasco, e não por conta do time, que não anda jogando bem e anda trazendo muita dúvida, muita incerteza. Sei que aquilo, para quem trabalha, é duro, porque é você ouvir, poxa, o cara está dizendo que a torcida está indo lá, não é por nós, é apenas pela camisa. Pois bem, é meu papel perguntar isso. Agora, eu poderia ser deselegante e mal educado. Dizendo, por exemplo, Zé Ricardo, você sabe que o torcedor domingo vai ao jogo que não gosta do teu time, né? Teu time é muito ruim. É um time que está muito mal treinado e o Vasco vai jogar contra o Bahia, o torcedor vai porque ele está acostumado. Podia ser assim, nesse tom. Um tom mais agressivo, um tom de voz mais agressivo, com palavras mais duras. Mas não. A pergunta tinha que ser feita porque é um fato. O torcedor está chateado, o torcedor está amargurado, o torcedor está descrente desse time. E vai, sim, por conta da camisa. Mas é claro que espera que o time possa melhorar. Acho importante que eu possa esclarecer isso aqui, porque me sinto, sim, capaz de dizer isso. Trabalho com isso há muitos anos. E acho que o importante para o jornalista é basear-se em alguns aspectos. Primeiro, credibilidade. É o jornalista que busca a informação, que corre atrás da informação, que checa as suas fontes e quando dá, a coisa acontece. Esse é o maior pavimento para um profissional seguir na carreira. É você poder pavimentar a sua estrada com crédito, com notícias, com informações, com esforço de reportagem. Ontem, por exemplo, eu comentava com os amigos do grupo aqui, o pessoal do canal e também com alguns membros do canal, o quão difícil às vezes é fazer um news à noite quando você tem uma coletiva a 1h da tarde, porque a imprensa toda divulga. Eu tenho que fazer o que se chama no jornalismo de suitar. Buscar alguma coisa diferente e, em cima daquilo, criar um novo fato. Foi o que eu tentei buscar,
mais do que a questão tática, a questão de posicionamento de time, das novidades que são inerentes à vontade de fazer algo diferente, e não seria uma novidade, porque todo mundo já teria divulgado, inclusive nós aqui do canal. Eu fui pelo lado psicológico, fui pelo lado do abatimento, eu senti o Zé Ricardo muito abatido. Então, fazer jornalismo é ter crédito, é você ter inventividade, é você ser bom pauteiro, é você ter assuntos, é você criar alternativas e, principalmente, com o caso que nós temos de contato tão direto com o público, ser pautado pelo público, buscar do público informações e dúvidas que nos façam chegar ao clube, como, por exemplo, foi a questão da área VIP, que eu fiz questão de procurar o vice-presidente de patrimônio do Vasco, Fábio Gonçalves, e dei a informação primeiro aqui, de que primeiro iam ser liberados entre 900 e 1.000 locais, mas no mesmo dia o Vasco liberou tudo. Então é isso, como a questão da iluminação, quando eu fui buscar as explicações do porquê da arquibancada estar tão na penumbra. Isso é o trabalho que a gente tem que fazer. E um outro trabalho, que é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é de perguntar, é de arguir. Desde que você tenha a base, desde que você saiba o que você está perguntando, desde que você tenha elementos claros na hora da pergunta. Então, é bom que a gente explique. Não é uma questão de falta de educação, não é uma questão de preservar. Não, não é o nosso papel, gente. A gente não está aqui para preservar, porque se a gente preserva, muitos de vocês vão reclamar, porque vocês querem sim a pergunta. Aqueles que protegem, aqueles que acham que às vezes é muito agressivo, vão ficar satisfeitos. Mas a gente tem que fazer o nosso papel. O nosso papel é perguntar, e perguntar de uma maneira que não seja tão ofensiva, mas que possa esclarecer. Então eu acho que esse direito é um direito que nos tem. Nós, jornalistas, temos essa função de perguntar. Às vezes muita gente cobra, vocês têm que ser mais duros ali, vocês têm que ser mais duros aqui. Esquece isso, gente. Porque o mercado abriu-se de uma tal forma e as pessoas amealham aí milhares e milhares de seguidores e likes muito por conta disso, desse lado exasperado, desse lado meio beligerante, meio guerra. Eu não sou assim. Eu tenho os meus desabafos, eu tenho a minha hora de falar, mas procuro basear sempre uma opinião em cima de fatos, em cima de observações. E acho que isso faz uma diferença. Porque, é claro, existem públicos que gostam disso. Eu não sei se o meu público gosta disso. Eu não sei se você, assinante do canal, gosta disso. Talvez você goste. Quando eu pergunto ao presidente Jorge Salgado, por exemplo, se ele passaria bem o final do ano, porque o salário não foi pago, como estava acontecendo no final do ano de 2021. São perguntas que eu faço, mas eu tenho o meu jeito de perguntar. Quando o entrevistei na GE, e ele falando do Vasco na segunda divisão, que a gente tem que buscar entender isso, eu falei, não, presidente, desculpe, eu não vou entender. Não estou acostumado a ver o Vasco, meu Vasco, na segunda divisão. Então, a gente tem jeito de perguntar, a gente tem maneiras de perguntar. E em cima disso, há um outro fato que também passa pelo lado jornalístico, mas que cai numa informação que foi dada en passant, mas eu achei muito interessante e vou correr atrás, pelo Carlos Brasil na entrevista que ele deu na última quarta-feira ao canal por assinatura Sport TV, que é a questão do aproveitamento da base do Vasco. A gente aqui no canal tem sido muito crítico aos jovens, até porque a gente tem, como analistas, pessoas que saíram da base do Vasco, principalmente o Bismarck, que tem conhecimento de causa disso, sabe o que se passa, sabe as dificuldades e pode falar sem nenhum problema em relação a isso. Então as críticas que fazemos, por exemplo, a Gabriel Peck, muito infantil, às vezes nas atitudes, nas formas de ser, que a gente faz ao Juninho, às vezes meio irresponsável, às vezes meio inconstante na sequência da temporada, o próprio Riquelme, que faz grandes jogos, mas jogos ainda ruins, na questão da oscilação, tudo isso a gente cobra demais. Mas quando o Carlos Brasil veio para o Vasco de volta, e ele que fez um bom trabalho na base, quando ele veio para o Vasco nesse final do ano passado e vinha como um adjunto, um diretor adjunto, não seria o principal. O Vasco tentou Alexandre Matos, o Vasco tentou o Anderson Barros, acabou que não aconteceu e o Carlos Brasil ficou. A esperança que particularmente eu tinha vamos ter agora alguém que vai conseguir fazer a transição bem feita.
Porque é inacreditável como o Vasco queima jogadores de base, como o Vasco é uma fogueira para queimar esses jogadores. Todos os outros clubes, todos os jovens dos outros clubes, Fluminense, Botafogo, Flamengo, Santos, São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional, todos, quando sobem num outro momento. No Vasco, não. O Vasco não consegue dar aos seus jovens uma transição digna, uma transição calma, tranquila. Ah, mas o clube está vivendo sempre na pressão. E quem não vive? Quem é o clube que não está assim, sem a tranquilidade? Qual é o clube que tem tranquilidade plena? Então, o jogador da base do Vasco tem algum problema nessa transição, que não é somente um clube endividado, um clube em dificuldades financeiras, um clube que tem problemas. Vejamos o Botafogo. O Botafogo, por exemplo, tem um zagueiro, o Canu, que é muito bom zagueiro, e que tá lá, e que joga, sem problema nenhum. Como o Botafogo tem o Matheus Nascimento, atacante, tá lá também. Joga, entra, sai, mas faz boas atuações. Então, o Vasco precisa fazer uma transição. E o Carlos Brasil citou o nome do Gustavo Grossi, que é um argentino que em 2016 foi para o River Plate e ajudou o River Plate nessa transição de base com o Marcelo Galhardo, um treinador que eu tenho sonho de ver no Vasco. Não estou dizendo que tem que ser agora, mas eu tenho muito sonho de ver o Marcelo Galhardo, porque eu acho que é um treinador que tem muito esse espírito de Vasco, essa coisa ofensiva, essa coisa de garra, essa coisa de determinação e principalmente o uso da base. O Internacional contratou o Gustavo exatamente por isso, porque é uma filosofia que o Carlos Brasil citou de 60% a 70% do grupo da base. E aí você poderia pensar, pô, mas no Vasco isso é uma tragédia. E aí vem a questão que eu estava falando no início. A gente faz essa crítica muito dura, a gente faz uma mão pesada em relação a isso, porque a gente sabe que dá certo em outros locais, e a gente espera que essa nossa crítica possa surtir efeito. Porque não dá mais para a gente viver nessa realidade de que o Vasco tem jovens bons, mas que não os aproveita. Que o Vasco não consegue fazer nem bons negócios. Tudo bem, vendeu o Paulinho recente, vendeu ali o Douglas Luiz, mas deu o Matheus Pet. É difícil você imaginar que o Vasco, por exemplo, vendeu o Thales Magno, mas foi realmente uma boa jogada, porque o Thales Magno não estava com essa condição toda de jogar e ser vendido por milhões. Porém, acho que o trabalho da base, da transição, me parece estar melhor. Acho que o Carlos Brasil, que como gerente de futebol profissional, eu brinquei isso aqui no início do ano, ele está de canivete e sunga, porque não tem dinheiro, agora tem dinheiro, mas ele não tem o prestígio de dirigente, não tem o nome de dirigentes grandes, mas é alguém muito importante nessa transição. Tanto é que a gente vê Juninho e Figueiredo como jogadores importantes no atual momento do Vasco, com chances de jogar no domingo. O Juninho voltando de lesão, mas voltando bem, já tinha feito um bom início de campeonato carioca, fez um gol logo contra o Volta Redonda, caiu um pouquinho, mas depois voltou, deu uma entrevista pra gente aqui maravilhosa, falando da sua angústia, da sua vida tão difícil e do amor que tem pelo Vasco. E o Juninho é um cara que tá voltando a jogar um bom futebol, futebol que a gente conhece, e o Figueiredo talvez seja a grande surpresa. O Figueiredo que tem a marca engraçada de não fazer gols. Não fazer gols. Um jogador que não faz gols sendo atacante. Fez uma ótima, uma excepcional Copa São Paulo como centroavante, mas é um jogador útil, que faz a função pelo lado, como fez na final contra o Flamengo pelo lado esquerdo, como fez no jogo de sábado contra o CSA pelo lado direito. É um jogador que está afim. E eu vejo nesses dois guris uma representatividade de base, porque eu não falo tanto do PEC, porque para mim o PEC é muito inconstante. O que me incomoda muito no PEC, diferente do Juninho e do Figueiredo, é ainda um comportamento muito infantil. Daquele menino que bota a mão na cabeça, que olha para o banco, que faz cara de choro quando o juiz marca uma falta. Eu acho que o PEC precisa maturar. Talvez o PEC seja muito abraçado pela dona Silvana, e que bom que a mãe faz isso, mas acho que tem horas que precisa soltar, precisa viver, precisa se tornar homem mesmo. Juninho e Figueiredo, com vidas mais difíceis, talvez, Juninho com certeza, conseguem, estão batendo aí na trave, principalmente o Juninho foi e voltou, já não é de agora que está brigando, mas me parece mais centrado, me parece mais bem orientado, e acho que essa declaração do Carlos Brasil, falando do argentino Gustavo Grossi,
me traz uma animação de um projeto que poderá vir com a SAF, que vai fazer um CT de base. Se você não viu, há uma entrevista do Gustavo Grossi muito boa ao Mauro César Pereira, jornalista da UOL, que tem o canal do Mauro César, e ele fala exatamente isso. O Inter deu a ele a construção de um CT com toda a funcionalidade, e você vê, o Internacional joga com o Vasco a Copa do Brasil e é atropelado. O Vasco tem uma base pródiga, tem um ótimo, pelo menos vem fazendo um trabalho agora mais recente. Ano passado eu critiquei muito o Rodrigo Dias, diretor da base, que também é um jovem, mas precisa ter todo o respaldo, precisa ter todo o apoio, precisa se fazer isso, porque o Vasco vai sobreviver, inclusive na SAF, com os seus jovens. O Vasco tem aí o Andrei Santos, que está para renovar, a gente está até atrás disso. Tem o Gabriel Peck, que é um jogador que eu ainda acho que falta muito, mas bem ou mal, já fez 100 partidas pelo Vasco, foi mais uma vez artilheiro do Vasco no Carioca, fazendo gols no Carioca junto com o Raniel, como foi no ano passado, mas precisa sair dessa redoma de jogador de estadual. E você vê Figueiredo e Juninho aparecendo melhor. O Riquelme ainda oscilando, mas é um segundo ano dele como profissional. Em 2019 ele estava disputando uma final de Copa São Paulo, entrando no segundo tempo, nem titular era. Em 2020 não teve grande chance, 2021 começou a aparecer e agora em 2022. Então é um jogador que também pode dar frutos ao Vasco. Então eu acho que essa presença do Carlos Brasil, ela é importante, porque o Carlos Brasil vai dar ao Vasco como um formador de base, e acho que talvez ele não prossiga como diretor executivo. Não estou afirmando isso aqui, mas acho difícil. Eu acho que a 777 vai querer trazer um nome maior para trabalhar junto com ele, e ele vai aceitar, que é um projeto que ele gosta, de fazer a transição dessa molecada. Ele pode ser o Gustavo Grossi, que foi muito bem no River Plate, com quem ele conversa, e ele deixou isso claro na entrevista, de que não tem medo de copiar o bom. Então eu acho que isso precisa ser valorizado, e volto ao início. Nós da imprensa estamos aqui para cobrar, para fazer as perguntas, para buscar também as respostas. E como a gente critica também a questão da base, da formação, da postura dos meninos, a gente tem que enaltecer, mas precisa entender até que ponto isso vai ser mantido, qual é o projeto, qual é a metodologia. Muito importante que o Sub-15, o Sub-17, o Sub-20 joguem igual o profissional. Não dá para o profissional também buscar uma outra identidade, precisa ser a identidade do Vasco. Então tudo isso precisa ser estudado, tudo isso precisa ser falado, e nós da imprensa vamos estar aqui para fazer essa cobertura, para estar em cima disso, para fazer essa cobrança, que eu acho muito importante. A gente cobrar do Zé Ricardo em relação a resultado, cobrar dos jogadores em termos de performance, cobrar do Nenê porque joga uma abraçadeira de capitão no chão, cobrar do Anderson Conceição que não faz uma cobertura do Quinteiro, elogiar uma grande partida que o Figueiredo faça, elogiar os gols que o Raniel tem feito. É o nosso papel. É perguntar, elogiar, criticar, cobrar, é tudo isso. E no caso da base, me anima saber que o Vasco tem um espelho legal, que é o Gustavo Grossi, que fez esse grande trabalho no River Plate e veio para o Internacional de Porto Alegre no ano passado, que a coisa possa crescer, porque cansa o Vasco ter suas crias e não conseguir fazê-las jogar, não conseguir esses meninos florescerem. Está na hora disso terminar, de fazer essa quebra de correntes. Esses meninos precisam sair, se liberar, poder jogar o futebol que eles sabem, mas com maturidade. Não são mais meninos, são homens, e assim tem que ser tratados. Tá vendo aquela camisa ali atrás? Thiago Rodrigues, goleiro do Vasco. Pode ser sua. Você, logo mais, no AVCast, que a gente vai gravar daqui a pouco com o nosso Heraldo Leite, repórter da Rádio Globo, durante muitos anos, repórter da Super Rádio Tupi. A gente vai ter um papo legal com ele, junto com o Bismarck. Você dá a sua curtida, se inscreve lá no canal AVCast, que recebeu ontem suas primeiras 1000 inscrições. E na live de segunda-feira, à noite, a gente vai fazer o sorteio para todo o Brasil dessa camisa autografada. Tá aqui o autógrafo, ó, autografada pelo Thiago Rodrigues, goleiro do Vasco. Daqui a pouco tem o Emerson Rocha no Bom Dia Gigante, aqui no AVCast, no Ave Mais e no Atenção Vascaínos. Você tem muito conteúdo, sempre vai ter muito conteúdo. Grande abraço, um bom dia para todos. Logo mais a gente está no AVCast e à noite eu estou no Atenção Vascaínos, ao vivo com o AV News. Tchau, turma.